Sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras do Clube de Realizadores. É uma alegria estar em mais uma palestra aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Tenham uma boa noite. Hoje nós vamos ter a alegria de receber uma palestra, uma conversa com a terapeuta psicanalítica e também pedagoga Márcia Diniz. A Márcia, eu vou falar brevemente como a gente se conheceu. A gente foi participar de um evento de marketing do Conrado Adolfo chamado Imersão 8Ps aqui em Brasília e eram 2 dias inteiros de de aulas intensas mesmo. E aí nós estávamos num horário de almoço e eu cheguei, posso sentar aqui? Ela, pode. E aí a gente começou a conversar. E de lá foi ótimo, porque já saímos de lá fazendo negócios. Isso foi incrível. Hoje a Márcia é minha terapeuta e eu tenho que dizer para vocês que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida nos últimos anos, né? Empreender é uma atividade muito solitária, independentemente se você está num grupo ou não, ok? Mesmo que você tenha um grupo, só quem pode fazer por você é você mesmo, dentro do empreendedorismo, quando você está começando. E, claro, se você não tem um grande capital para que você monte uma equipe que faça para você, né? Então, essa atividade, empreender, é algo solitário. E nessa solidão, a gente passa por muitas montanhas russas emocionais que a gente precisa vencer realmente mentalmente, né? O que está passando com a gente no momento reflete sim no nosso produto, no nosso serviço, no que a gente oferece na internet ou não. E nessa caminhada de muitos anos, eu já tenho 6 anos que eu empreendo digitalmente. Eu precisava conversar com alguém que fosse neutro, vamos dizer assim, que pudesse me ouvir e que não fosse só uma conversa, mas que fosse um processo terapêutico realmente de autoconhecimento. Eu precisava muito, cheguei a um ponto em que eu precisava me reconectar e a terapia com a Márcia, assim, sem puxar saquismo, gente, sem puxar saquismo mesmo. Toda semana eu faço terapia com ela e a gente saiu, oh, meu Deus, preciso tomar um vinho para poder dar uma clareada assim, nas ideias, porque é sempre muito, muito tocante, muito revelador. E, claro, isso reflete com certeza nos meus negócios, na minha carteira, na minha felicidade, né? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a Márcia, eu sou paciente dela, mas ela também é membro do Clube de Realizadores. Então, sejam muito, muito bem-vindos mais uma vez. Márcia, muito obrigada pela generosidade em compartilhar teu conhecimento com a gente nesta noite. Seja muito, muito, muito bem-vinda. É com você. Ai, Verônica. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui e poder falar de um tema que eu gosto tanto, que é inteligência emocional. E agora, atrelada a esse desafio, né? Que é empreender. Assim como Verônica, eu também sou empreendedora na área de serviço terapêutico, de mentoria. E realmente a nossa amizade foi um encontro num evento de empreendedorismo, que além de ter nascido uma amizade, nasceu também uma parceria de negócio, uma parceria de trabalho, e isso, eu estou falando disso porque depois, lá para o final da minha fala, vocês vão entender a importância, né, de você estar conectada com pessoas que estão na mesma estrada que você. Eu tinha, no primeiro momento, pensado em fazer alguns slides para poder compartilhar a tela com vocês, mas toda vida que eu vou falar desse tema, eu acabo mudando toda a estrutura da palestra, então hoje eu decidi bater um papo com vocês e eu fiz só um mapeamento aqui para me orientar nos tópicos. Verônica, vai ter abertura para as pessoas fazerem perguntas? Vai ser só pelas mensagens para eu me organizar? Como que vai ser? Hoje a gente está em formato de webinar, então as pessoas não vão poder abrir a câmera ou o microfone, tá. mas elas podem ficar à vontade para colocar
No comentários chat. aqui no chat. E não sei se você tá conseguindo ver o bate-papo aí. Tô, assim, agora não apareceu nenhum, mas eu consigo ver, mas deixa eu ver. Tá, qualquer coisa mas eu aí posso deixar. tá. Então vamos fazer um combinado. Eu falo a primeira parte da palestra e aí a gente vai conversando. Você me disse que tem muitas perguntas para eu ir tirando as dúvidas das pessoas, pode ser? Pode ser sim. Faz uma Pode? partezinha, aí você pergunta se eu Isso, aí eu sei, aí eu pergunto, leio com você, faço a aí mediação. você monitora o chat aí para mim, tá bom? Com certeza. Manda Então, aqui, gente, galera. Manda bastante coisa aqui no bate-papo pra gente movimentar essa conversa. e outra coisa, a gente tem quanto tempo, só para eu me organizar com o tempo? A gente tem 1 hora, mais ou menos, no Tá, máximo. beleza. Foi mais ou menos o que eu havia planejado aqui também. Gente, então vamos lá. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fica tentando entender que inteligência é essa, né? Porque é uma inteligência para além das nossas ideias, para além das nossas atitudes. Então, como é que é essa inteligência emocional, né? O que rola? Quando começou todo esse trabalho de coach, né, de alta performance aqui no Brasil, esse termo ficou assim bem conhecido, né? Você não tem inteligência emocional, né? Antes era o termo inteligências múltiplas, aí depois a gente ficou muito batido no termo inteligência emocional, principalmente com o trabalho dos coaches, né? Mas, para mim, terapeuta, Márcia, inteligência emocional é um movimento de buscar clareza, né? Para, assim, de uma forma bem resumida, para que vocês entendam que não é uma coisa distante, mas é uma coisa profunda porque está dentro da gente, né? Inteligência emocional, nesse viés de buscar clareza, ele me coloca num lugar de alinhamento, né? De entender o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto no mundo. Então, quando eu tenho uma inteligência emocional equilibrada, de uma certa forma bem estruturada, né? Com bases sólidas que me organizam, eu consigo, né? Organizar todas as áreas da minha vida nesse alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto no mundo. E eu só consigo fazer isso, esse alinhamento, porque eu tenho muita clareza. Clareza de quem eu sou, de qual é o meu contexto, né, o contexto onde eu estou inserido, meu contexto familiar, meu contexto social, meu contexto profissional, e a clareza do que eu quero alcançar, né, que seria o meu eu do futuro. E quando a gente pensa nesse eu do futuro, na perspectiva, no viés da inteligência emocional, a gente tem que olhar para a nossa história de vida para poder acender essa luz da clareza. Porque se a gente for... Por que muitas vezes a gente se sente perdido na vida adulta? Seja num relacionamento, seja numa experiência com o trabalho, porque a gente se perdeu. A gente começou a viver uma história que foi contada para nós, né? A gente se tornou o protagonista dessa história que, de certa forma, alguém escreveu para a gente. Então, quem são os primeiros autores da nossa história? São os nossos pais. Então, a gente tem que olhar para esse script, né? Para essa vida que me foi colocada, que me foi posta, né? Que me foi convidada a viver. Então, os nossos pais, eles criam um script de vida ideal para nós. Depois dos nossos pais, a escola, né? A escola, os nossos professores, né? A nossa rede de ensino reforçam aquele script ou não. Depois, as nossas matrizes religiosas, filosóficas, né? Os nossos valores também reforçam esse script de vida. Por que primeiro eu tenho que olhar para esse script, para esse passado? Para eu entender a natureza do conflito. Porque se hoje existe um conflito, se hoje existe uma certa confusão, uma falta de clareza, existe um desalinhamento, existe um desacordo, existe uma falta de sintonia entre essa vida que foi desenhada para mim, que eu aceitei, que eu estou nela,
e o que eu gostaria de fato de estar vivendo. Então, geralmente, quando as pessoas chegam no processo terapêutico, elas estão exatamente nesse bolo, né, nesse entrelaçamento entre o passado e esse futuro. Então, quando eu entendo que aquele passado, aquele script, ele não me serve mais, ele serve por um tempo, eu preciso me desfazer, né, desses roteiros de vidas que foram criados para mim e escrever uma nova história. Parece simples, né? Só que não. Por quê? Porque aí a gente já perdeu como é que eu falo? A iniciativa, a coragem, né, que a criança tem, que o adolescente tem para se lançar nas novas experiências. E agora nós somos adultos machucados pelas experiências, né? Nós somos adultos com as nossas crianças internas sufocadas. E a gente se torna adultos cheios de medos, cheios de reservas, cheios de falta de coragem. E com um monte de crenças e de memórias que nos distanciam desse eu do futuro, né? Eu tô velho demais, eu tenho um emprego seguro. Se eu largar esse marido ruim, eu não vou arrumar outro. Ruim com ele, pior sem ele. Enfim, a gente tem diversas crenças, né? Sobre por que a gente mantém essas escolhas ruins na nossa vida. Então, a primeira coisa, o primeiro momento, né, desse processo de inteligência emocional é a clareza. E aí, quando eu falo de empreendedorismo, me vem muito forte essa ideia de qual é a diferença que eu quero fazer no mundo com a minha pessoa, com o meu trabalho, com a minha história, com os meus talentos. Porque se a gente for falar de empreendedorismo, ele é muito mais do que você ter uma ideia de negócio que vai te dar um bom resultado financeiro, por exemplo. É uma forma de viver. Porque empreender é extremamente desafiador. Empreender é extremamente um roteiro não linear, né? Você vai escrevendo os capítulos dessa novela todos os dias, toda semana, todos os meses. Então, é viver fora de um roteiro. Você está o tempo inteiro sendo desafiado a melhorar algum processo, alguma forma de se comunicar, alguma forma de vender dentro do teu negócio. E aí, para isso, quem decide empreender, né, quem decide ter esse estilo de viver de forma empreendedora, um minutinho, tem que ter uma segunda ferramenta que é tão importante quanto a clareza, que é a criatividade. Então, eu preciso saber da minha história, saber qual é o meu script de vida, saber qual é o meu eu do futuro, qual é a vida de fato que combina comigo, que eu quero viver. E para isso eu preciso ser extremamente criativo. Por quê? As pessoas que são criativas são aquelas pessoas que não desistem. São aquelas pessoas que se sentem desafiadas. Não são aquelas pessoas que têm ideias malucas ou que têm um espírito artístico muito rebuscado, que têm talentos para as artes. Não, também são essas pessoas. Mas, principalmente, são aquelas pessoas motivadas, dispostas a buscar soluções para a própria vida, para os problemas que vão surgindo, para os desafios que surgem. Então, a criatividade, ela é um processo dinâmico, né? Ele é um sistema dinâmico. Ele é uma energia que circula, que não nos paralisa, mas que nos coloca em movimento. A gente nasce criativo. Só que quando a gente está lá naquele script de vida, naquele roteiro, a gente vai se perdendo do nosso espírito criativo, da nossa energia criativa, e vai ficando aprisionado no jeito normal, né? No jeito comum de ser. Né? E a gente vai se tornando uma pessoa que faz as coisas mais ou menos igual a todas as outras pessoas. Os criativos são aquelas pessoas assim meio inconformadas, né? Elas querem fazer as coisas com um traço de personalidade, né? Elas querem que tenha a sua marca em tudo que elas fazem. E nesse processo de colocar sua marca em tudo que elas fazem,
né? As pessoas criativas, elas têm um repertório de conhecimentos sobre si e sobre a vida, né? Ora, esses conhecimentos são inconscientes, ora, eles são conscientes. E as pessoas criativas, elas conseguem acessar esses contextos. Elas não paralisam, né? Porque quando as pessoas paralisam, geralmente, são conteúdos desse repertório inconsciente que não estão claros para elas e que ativam essas energias de medo e essas crenças, e a pessoa recua. O criativo não, ele vai lá, fica fuçando lá no sótão do inconsciente dele, acha as respostas, tem os insights, tem as ideias, ele conecta com as informações que ele já tem ali, mais lógicas, que já estão na superfície de conhecimento dele, e aí é que ele tem aquela ideia incrível. E quando ele tem essa ideia incrível, ele combina essa ideia incrível que ele tem com as habilidades de transformar essa ideia numa ação, num comportamento ou num negócio. Beleza, tudo no plano mental, tudo na mente. Como que a gente tira isso da cabeça e leva para o mundo, né? Com a energia, com o jeito empreendedor. A gente vai lá e testa, a gente valida, a gente conta para todo mundo, a gente põe esse negócio na rua, a gente põe essa ideia na rua. E a gente dá a cara para bater, né? A gente se mostra para o mundo com essa ideia. E quando a gente faz isso, a gente, de novo, está fora do script. Porque a gente está pagando o preço de ser julgado, né? A gente está pagando o preço de ser criticado. A gente está pagando o preço de nada dar certo, inclusive. De dar tudo errado. Só que as pessoas que são criativas e que têm clareza, elas vão ter uma condição melhor de lidar com essa frustração. E aí, essa frustração não vai paralisar essas pessoas. Vai fazer com que elas reavaliem o processo, peguem esses feedbacks daquilo que não funcionou muito bem e melhorem esse processo. E aí, o que ela faz? Ela vai de novo lá nesse ciclo do inconsciente, chafurda lá para pegar mais informação do que faltou, né? Ativa lá o cérebro intuitivo. Opa, surge de novo aquela ideia, surge de novo aquela ferramenta. Ele junta de novo com o que ele já conhece, com aquilo que ele experimentou, e aí começa de novo esse ciclo de criatividade de novo. Então, a criatividade, ele é um processo dinâmico, sistêmico, de toda pessoa que quer empreender. Cada vez que você se deparar com um problema novo no seu negócio, com um desafio, você vai entrar nesse ciclo, né? De ir lá, aprender, pesquisar, ouvir a intuição, buscar no inconsciente outras informações, conversar com... Nem estou falando ainda de conversar com pessoas, estou falando de tudo que acontece dentro da gente, porque a inteligência emocional, a gente não vai lá na prateleira ou lá no terapeuta e compra ela e traz para dentro, não. A gente desperta, a gente se reconecta com essa inteligência emocional. E a gente começa a se reconectar com ela quando a gente começa a rasgar esse script, né? Esses roteiros que fizeram pra gente. Ah, Márcia, então nada do que meu pai ou minha mãe pensou para mim foi bom, valeu a pena? Não disse isso. Eu disse que chega uma hora que a gente precisa reconfigurar. A gente precisa assumir a autoria desse roteiro de vida. Vê como estamos de perguntas. Algumas dúvidas? Como que está o chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. A Regina colocou: como ter clareza de como eu sou se a gente tem relações diversas a depender da situação? Bem, porque as reações diversas para situações diferentes, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dela, peraí, a colocação dela. Repete para mim, Vê. Como ter clareza de como eu sou se a gente tem reações diversas a depender da situação? Eu acho que é mais ou menos... Entendi. Como eu sou se acontecem várias coisas na minha vida e eu reajo de diversas maneiras. Porque você tem que ter clareza, primeiro, de quais são as emoções que estão presentes no momento.
dependendo do que acontece com você, o botãozinho, por exemplo, vamos supor que você viveu um evento de traição, né? Lá na sua empresa, alguém traiu a sua confiança e aí te enganou, sei lá, roubou um dinheiro seu. A gente não sabe qual a emoção que esse evento vai acionar dentro de você, né? Num primeiro momento, você pode achar que tudo é raiva, né? Mas se você olhar direito para essa emoção, talvez você enxergue tristeza, talvez você enxergue um pesar, talvez você enxergue uma culpa. E é por isso que a gente se comporta de formas diferentes em várias situações. Não é que a gente é bipolar, é porque dependendo da emoção, da carga afetiva, né, da carga emocional que aquela experiência está acionando, vamos pensar na emoção como se fosse assim, um painel de comandos, né, cheio de botãozinhos, e aí teve a experiência, opa, esse aqui acionou o botão da raiva. A gente vai se comportar de um jeito, porque a gente está movido pela raiva. Às vezes a gente vai se comportar num outro evento movido pela esperança, movido pela compaixão, movido pelo luto, movido pela alegria, movido pela tristeza. Então é por isso que a gente se comporta diferente, né, em diferentes situações. E muitas pessoas, Renata que perguntou, Renata, né? Renata ou Rosângela, agora eu fiquei na dúvida. A pessoa que perguntou. Quando a gente não tem clareza, a gente não sabe nomear as emoções. A gente fala assim, estou sentindo uma coisa ruim dentro do peito, né? E essa coisa ruim, a gente não consegue dar nome para ela. E aí eu quero dar uma dica terapêutica para vocês, porque é muito importante quando a gente está amadurecendo a nossa inteligência, quando a gente está exercitando, não gosto dessa palavra amadurecer, quando a gente está exercitando a nossa inteligência emocional, a gente compreender como que as nossas emoções acordam dentro da gente. E o primeiro mapa, a primeira bússola que a gente tem é o nosso próprio corpo. Então, como que o meu corpo reage quando eu estou na emoção da alegria? O que acontece com ele? Eu fico mais expansiva, eu me sinto com vontade de dançar, a minha pele esquenta, me dá umas borboletinhas na barriga. O que a emoção da alegria provoca no meu corpo? Isso é o primeiro feedback, assim, a primeira bússola, né? O que a tristeza provoca no meu corpo? Como eu me comporto? Meu corpo dói, me dá vontade de ficar deitado, eu sinto frio, eu fico com fome, eu tenho vontade de chorar, né? Os meus dedos ficam dormentes, me dá um nó na garganta. Então, assim, se a gente conseguir mapear essas reações, né, que são fisiológicas do nosso corpo, a gente consegue ir mapeando as nossas emoções e como que a gente está reagindo a elas. Teve uma outra pergunta aqui, acho que foi do Diogo. Fala um pouco da voz da consciência e da intuição, né? Por que a gente escuta essa voz? Jazinho eu falo, Diogo, quando eu entrar no próximo assunto eu falo um pouquinho disso. Ficou claro, Regina, por que a gente se comporta dessa forma? Responde aí no chat se sim ou não. Então, eu falei da clareza, falei da criatividade, e agora eu vou falar da inteligência, tá? Do que de fato seria o nosso box de inteligências, o nosso box de sucesso, assim, né? Para a gente ter sucesso, para a gente empreender. Existem 4 inteligências que os autores eles se dividem muito, né? Falam em 9, em 8, em 5. Eu gosto de falar de 4, né? Porque eu acho que elas definem bem essas inteligências que são internas, né? Que acontecem dentro da gente, da forma que a gente tem de lidar com o mundo e de aprender. Então, tem a inteligência que é intrapessoal, que é aquela inteligência que é a capacidade que você tem de se relacionar com você mesmo, de se acolher, de lidar com as suas frustrações, de entender que você precisa estudar mais, que você precisa ser mais disciplinado, né? Que você precisa, de repente, fazer uma academia, que não é aquela inteligência que só te pune, que te condena, que fica te chicoteando, fica te criticando. Então, essa habilidade que você tem, né,
desse diálogo interno, a qualidade desse diálogo interno, ele se manifesta na sua inteligência intrapessoal, que é essa capacidade de bater esse papo com você e não paralisar, botar a coisa para rodar. Dar uma pausa se preciso for, mas não é paralisar, desistir de tudo, entendeu? E sentar e chorar. É aquele diálogo que uma hora vocês vão entrar no acordo e você vai enxergar um caminho, uma solução, uma estratégia. E aí entra um pouco nessa voz que o Diogo está falando, né, da consciência, desse cérebro intuitivo, né, que parece que tem uma voz dentro da cabeça da gente, às vezes, falando coisas que às vezes a gente não quer ouvir. Ora, essa voz nos critica muito e coloca a gente para baixo, ora, essa voz alimenta os nossos sonhos. Então, equilibrar essas vozes dentro da gente, né, é equilibrar a manifestação dessa inteligência intrapessoal. Se ficou faltando alguma informação, Diogo, se você quiser que complementa, você me diz aí no chat, tá bom? A outra inteligência que está dentro desse box aí, que eu chamei de box, é a nossa inteligência interpessoal, né? É a nossa capacidade de fazer diálogos com neutralidade. Já parou para observar que a maioria dos conflitos que existem nas relações entre as pessoas são conflitos de mal entendidos, de coisas que não ficaram claras? Que é um mal entendido? É a forma que eu compreendi o que o outro me disse sob o peso dos meus julgamentos e dos meus valores. E aí fica mal entendido, não fica claro. E por que isso aconteceu? Porque quando eu estou na relação com este outro, eu não consigo ser neutra. Eu não consigo apenas estar ali para ouvir, para entender com o meu cérebro racional. E eu estou me relacionando com esse outro com o meu cérebro afetivo, com o meu cérebro carregado de traumas, às vezes, carregado de crenças. E aí é onde a gente não tem uma comunicação harmônica, não tem uma comunicação fluida, como a gente pode dizer. Então, essas duas inteligências já ferram com tudo. Se você não tem uma boa qualidade desse diálogo interno, você paralisa, você deprime, você tem crise de pânico, crise de ansiedade, ou você tem o burnout, né? Então, assim, você está numa polaridade saudável, numa polaridade muito doente, muito doente. Então, o que vai manter você nessa polaridade saudável é conseguir manter um bom diálogo ali com esse demônio e com esse anjinho, né, que vive dentro de cada um de nós. E nada mais é do que esse cérebro lógico e esse cérebro intuitivo. Já dentro desse box também tem uma inteligência que é a inteligência artificial, que eu costumo falar para os meus mentorados e para os meus pacientes, não dá para negar o progresso, né? Não dá para a gente se colocar no mundo tecnológico sem também ser tecnológico de alguma forma. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia a nosso favor. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, assim, para as gerações que vieram antes de nós, a gente vai ouvir esse discurso da resistência, né? Que essa internet só tem coisa ruim, essa televisão não passa nada que presta, esse celular acabou com as famílias. E a gente vai ouvir esse tipo de comentário porque são pessoas que não despertaram essa curiosidade e essa habilidade de lidar com a tecnologia, né? E que a tecnologia facilita muito a nossa vida. Então tem uma certa resistência. Mas eu não estudei, eu não aprendi. E aí fica nesse discurso de resistência e não se apropria. Então fica obsoleto, fica num mundo obsoleto. E hoje em dia não dá para trabalhar mais sem os recursos da tecnologia, né? Sem o advento da tecnologia. A gente vive numa casa tecnológica, a gente está num mundo tecnológico, a gente tem um carro tecnológico, nossos filhos são mais tecnológicos do que os pais. Enfim, não tem como negar o progresso, né? Negar o progresso é negar uma inteligência que vai favorecer e vai facilitar muito os seus processos, inclusive de aprendizagem, né? Quantos de nós hoje, isolados socialmente, mantemos as nossas aprendizagens, estamos aqui hoje,
numa aula, numa palestra online, aprendendo sobre inteligência emocional, graças ao advento da tecnologia. A outra inteligência que tem, e aí eu vejo que é onde alguns empreendedores e algumas pessoas deixam de crescer na vida, né? E aí entram naquele discurso, nossa, fulano nasceu em berço de ouro, fulano tem mais sorte do que eu, fulano isso, fulano aquilo, né? Que é a capacidade de aprender, é uma inteligência autodidata, né? É aquela inteligência que nos coloca nesse processo contínuo de aprendizagem. E por que isso acontece? Por que a gente desliga, né, essa chavinha dessa inteligência? Porque em algum momento, para muitos de nós, a escola se tornou um lugar muito ruim, muito chato. As nossas experiências ali foram muito maçantes, muito frustrantes, e elas nos afastaram, né? Às vezes do universo acadêmico, às vezes do universo das aprendizagens mesmo. Então, a gente tem, inconscientemente, uma crença de que é difícil, de que é demorado, de que é caro, de que é cansativo, ou de que é perda de tempo, né? Porque a gente tem a visão de que aprender só se faz na escola, de que a gente só aprende algo novo quando a gente vai na escola, quando a gente vai para uma universidade. E como adultos que somos, a gente não precisa mais de ninguém mandando a gente arrumar nossa mochila para ir para a escola. A gente tem 1000 formas hoje de manter a nossa aprendizagem em um processo contínuo, né? Seja aqui por uma aula online, num curso online, numa palestra, numa roda de amigos, de mentores, né? De empreendedores. Então, assim, a gente tem que fazer trocas significativas com pessoas que têm mais conhecimento que a gente sobre alguma coisa. Então, assim, um livro, uma aula, um vídeo, um podcast. Então, assim, de que forma que você aprende hoje, né? O que desperta o seu conhecimento? Como fica mais fácil para você aprender algo novo, né? Como é que hoje, por exemplo, se você decidir fazer uma receita de bolo na sua casa, onde que você vai buscar essa receita? Como é que é mais fácil para você aprender a fazer esse bolo? É lendo a receita? É assistindo um vídeo dessa receita? É alguém te contando como ela faz? Então, entender como que a gente aprende e como que a gente alimenta esse processo de aprendizagem é uma inteligência fundamental para quem está pensando em empreender. Porque se você está pensando em abrir um negócio e achar que você pode, como é que fala? Pendurar as chuteiras, né? É um ditado. Que você não precisa mais ir na escola, lê do engano. Porque você vai ter que se tornar um pesquisador e um estudioso do seu negócio e muitas vezes um professor do seu negócio para ensinar, né, os processos para outras pessoas também. Tudo bem até aqui, gente? Tô achando meio ruim esse negócio de falar sozinha, sem ver vocês. A Márcia está falando da questão que esse é um dos pilares da comunicação assertiva. Sim, com certeza. A clareza, a capacidade que a gente tem de se comunicar, né, Marcinha, ela é fundamental, né, quando a gente fala dessa inteligência intrapessoal e dessa qualidade do diálogo e da inteligência interpessoal. O último tópico que eu trouxe da minha palestra aqui, né, da minha fala para vocês, é a capacidade que a gente tem de ser influente, né? E ser influente é totalmente diferente de ser uma pessoa que tem o controle, é abrir mão do controle. Porque quando eu decido que o meu negócio é um negócio de influência, eu decido que tudo que eu vou fazer nesse negócio é algo que inspire outras pessoas, que inspiram outras pessoas a crescer, a ter mais facilidade, a ter resultado, a serem mais felizes. Por exemplo, eu tenho um negócio que inspira as pessoas a serem mais felizes, né? É isso que eu faço no consultório terapêutico, né? Eu ensino as pessoas a terem mais sucesso, mais felicidade. Mas é diferente de você ter controle. Então, a quarta habilidade mesmo, assim, que para mim compõe
esse mix de inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de ser influente, de inspirar outras pessoas, né? De fazer com que aquelas pessoas, a partir do seu exemplo, consigam modificar a própria vida em alguma área, né? Seja vendendo um serviço, né? Por exemplo, vamos supor que eu venda, sei lá, essa garrafinha de água aqui de vidro. E eu vou inspirar essas pessoas a consumirem essa garrafa de água de vidro, porque de repente elas querem ser mais ecológicas, ou pela beleza da garrafa. Mas eu vou inspirar. Eu não vou estar ali freneticamente coagindo, empurrando o meu produto goela abaixo. Eu vou despertar nessas pessoas um prazer, né? Um desejo, uma vontade de consumir o que eu tenho para oferecer para elas. Então, do ponto de vista do empreendedorismo, essa habilidade de ser influente é a que vai, no final das contas, te trazer muito mais resultado. Porque é através dessa influência que as pessoas vão indicar, inclusive, o seu serviço para outras pessoas. Elas vão se tornar aquelas pessoas que vão falar assim, nossa, olha, faz terapia com a Márcia, porque ela é a melhor terapeuta que existe. A minha vida mudou 1000% depois que eu comecei a fazer terapia com ela. Porque as pessoas que são influentes, elas encorajam você, né? E elas te encorajam pela qualidade do trabalho que elas oferecem para você, né? Elas não é que elas te motivam, mas elas te ajudam a enxergar a própria motivação. Então, a influência, ela é uma habilidade de pessoas que são altamente inteligentes emocionais. E aí a gente pode pegar grandes líderes, né, na história, na filosofia, e até líderes mesmo de mercado, e a gente vai perceber essa característica neles, né, que eles são altamente influentes, né, que muitas pessoas gostariam de estar perto deles para aprender com eles, né, para desfrutar do conhecimento que eles têm, para desfrutar do talento que eles têm, dos resultados que essas pessoas têm. Aí dentro da influência entra muitas coisas, né? Entra o network, né? Entra as relações que você desenvolve com essas pessoas, as pessoas com quem você se comunica, o círculo de influência, com quem você aprende, com quem você quer trocar. Porque se você começar, se você estiver conversando com pessoas que estão sempre no mesmo nível que você, com os mesmos embates e mesmos conflitos que você, não tem uma troca de crescimento. Vocês estão trocando mais do mesmo. Então, dentro da influência, é necessário que vocês estejam mais próximos e consigam se comunicar com pessoas que já têm resultados que vocês querem alcançar, né? Do ponto de vista da aprendizagem, de como que vocês aprendem a exercer essa liderança, a atrair para o negócio de vocês esses resultados. E aí, gente, planejamento, né? Muitas vezes a gente começa a falar de inteligência emocional por essa coisa da missão, do propósito, né? Que acaba esbarrando lá no planejamento. E é a última coisa que eu falo, porque sem clareza, sem acessar os seus processos criativos, sem organizar o seu box de sucesso, aí, que são essas inteligências, você não vai conseguir planejar nada. Você vai ser um procrastinador. Você vai ser aquela pessoa que está sempre adiando seus resultados. Porque você não tem clareza de qual é o seu script de vida, do roteiro que você está vivendo, e nem do seu eu do futuro. Então, não tem planejamento no vácuo. Só tem planejamento quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, que é o seu eu do futuro. E o planejamento é essa ponte. É o caminho que você vai fazer para conectar uma coisa com a outra. Aí, senão, não faz sentido você começar planejando uma coisa que você não sabe nem o que é. Que ferramentas que você vai usar, né? Porque eu diria assim, que saber qual é o seu script e onde você quer chegar é as duas peças dessa engrenagem aí, né? É o motor. A sua criatividade são as ferramentas que vai construir a ponte. A inteligência vai também dar suporte, né, esse box de sucesso para você fazer essa travessia, chegar de um lugar ao outro. E a influência vai fazer com que mais pessoas também transitem nessa ponte junto com você,
que você convide mais pessoas para fazer essa travessia com vocês. Não sei se fez sentido. Vocês estão conseguindo entender os exemplos que eu estou dando? A Renata está perguntando se eu passei por um processo de transição de carreira, né? Então, Renata, eu estou exatamente nesse processo aqui de transição de carreira, porque eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Que eu nem me apresentei, logo falando, né? Essa é uma palestrante fora do script mesmo. Renata, eu sou servidora pública aqui em Brasília da educação, eu sou pedagoga. Hoje eu trabalho na área técnica da Secretaria de Educação. Eu tenho 20 anos de concurso e 3 anos no mercado tradicional. Então, eu tenho 23 anos que eu trabalho num regime de trabalho formal, né? E há uns 3... Eu sempre fui terapeuta. Eu fiz terapia há muito tempo, depois eu fui estudar, porque eu me encantei pelo processo e eu queria entender. Aí depois eu comecei a atender num formato assim, super renda extra. E aí, quando foi há uns 3 anos atrás, eu passei por uma experiência de liderança no serviço público. Eu estava na direção de uma escola. E eu já tinha passado por muitos processos de liderança, de direção e de cargos no governo. E aí foi muito desgastante. E eu passei por um processo de eleição de diretores nessa escola. E foi muito desgastante. E eu perdi essa eleição, né? E foi tão engraçado, porque quando eu perdi aquela eleição, eu sabia que aquela tinha sido a última vez que eu passava por aquela experiência. Porque eu não me sentia derrotada por ter perdido a eleição. Eu me sentia liberta. Eu falei, nossa, graças a Deus eu perdi essa eleição e eu não tenho mais que fazer esse trabalho. E só que no primeiro momento eu fiz essa leitura, mas eu não entendi por que eu me sentia assim. E aí, com o passar do tempo, muitas terapias, né, eu entendi que é como se eu tivesse fechado o meu ciclo de trabalho ali. E quando eu percebi que eu fechei o meu ciclo de trabalho ali, o que aconteceu? Eu olhei para esse eu do futuro ali, que ainda tinha que aposentar, né, que ainda tinha que cumprir um tempo para aposentar, e eu não me vi ali. Eu me senti profundamente desconectada. Eu falei, cara, essa vida não é mais minha. Isso não faz mais sentido para mim. E aí foi quando me caiu a ficha de que eu precisava encarar o serviço terapêutico para além de uma renda extra. Que eu tinha que encarar isso como um negócio. E aí veio todos esses medos que batem em qualquer pessoa, né? Ah, como é que eu vou abrir mão de uma carreira, de um salário, do serviço público para empreender no Brasil? E todas aquelas coisas que a gente escuta quando a gente decide abrir o próprio negócio. Mas, obstinada que sou, né? Eu consegui fazer a leitura de que se eu não fizesse nada, eu ia adoecer nesse processo, né? Pela minha, se eu não quisesse abrir mão de trocar essa segurança por viver desse sonho, por me desenvolver, eu ia realmente adoecer. Eu falei, não, eu tenho que transmutar, eu tenho que transformar isso numa nova história para mim. E foi exatamente assim. Aí eu comecei a fazer novos cursos na área terapêutica para dar uma reciclagem, para melhorar, né, as minhas ferramentas de trabalho. Aí comecei a estudar sobre empreendedorismo, comecei a estudar sobre marketing digital. Fui me desenvolver, né, como pessoa e como empreendedora. Então, eu estou exatamente nesse momento. A cada ano que passa, eu subo um degrau. E aí, quando eu conheci a Verônica, eu estava estudando sobre marketing digital, assim, sem entender nada que universo era esse, como é que vendia, como é que eu ia vender serviço terapêutico pela internet, né, que é um trabalho tão subjetivo. E eu fui me abrindo para as possibilidades, né, e fui fazendo um planejamento, porque a partir do momento que eu tive clareza, né, de onde eu estava, onde eu queria chegar, me foi vindo um monte de ideias do que eu poderia fazer. E aí o marketing digital, ele entra nesse processo, né, do que eu preciso fazer e como eu vou fazer, que é totalmente inovador para mim. Eu nunca trabalhei com marketing na vida. E agora eu
estou passando por um processo de escalar o meu negócio, né? Eu já consegui vender processo online, já consegui mentorar pessoas, já entendi que tipo de produto digital que eu posso ter, agora já sei como é que eu tenho que me comunicar com as pessoas na rede, e agora eu estou indo para uma mentoria de negócios, né? Para aprender exatamente as estratégias para escalar o meu negócio, para botar ele para rodar, mas tudo com muito planejamento, né? Com 43 anos, não dá simplesmente para você falar, beleza, vou pedir demissão e vou embora. Então, eu fui traçando pequenas metas. Então, as metas eram ter X pacientes de agenda presencial. Bati essa meta. Depois, eu queria ter X pacientes de atendimentos online. Eu já bati essa meta. E agora, a minha meta é começar a colocar os meus produtos digitais para rodar, porque isso vai me dar escala, porque o atendimento de consultório não me dá escala. Então, mas é um processo contínuo de construção. Muita coisa deu errado, eu já tentei fazer curso que eu zerei o lançamento e não tive nenhum aluno, eu já fiz curso que teve resultado e que os alunos saíram de lá transformados e montaram também seus próprios negócios. Então, assim, é a criatividade e a minha inteligência emocional que não me deixa desanimar, que faz com que eu fique retomando esses processos e melhorando eles para ter sucesso, né? O sucesso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ele é fruto de um trabalho que você vai melhorando, que você vai corrigindo, que você vai redimensionando, que você vai ressignificando. Faz sentido para vocês? E aí, Vê, como estamos? A liderança mostra o que é importante. Não, a Regina pergunta. É porque você citou em algum momento liderança e ela está perguntando se liderança é importante nesse processo de empreendedorismo. Eu acredito que seja essa a pergunta da Regina. Se for algo diferente, você coloca aqui, Regina. Rê, pensando do ponto de vista de que quem vai empreender vai vender alguma coisa, né? Ou um produto ou um serviço, liderança é fundamental. Porque você vai precisar inspirar essas pessoas, né? A gente compra de quem nos inspira. Se você for pensar, por que você comprou, sei lá, o seu celular? Porque aquela marca te inspirou. Porque aquele produto vai trazer para você resultados que outros não trouxeram. Então, liderança é algo que você não nasce com ela, você desenvolve. Tá? Liderança, deixa eu contar uma coisa para você sobre liderança que é engraçado. Eu era gaga, né? Eu fui uma criança que eu tinha gagueira até os 5, 6 anos de idade. E eu gosto de contar essa história porque eu tinha muito problema para falar. E um dos elogios que eu recebo hoje e que mais me surpreendem é: nossa, como você fala bem. Nossa, como você tem uma comunicação clara. Gente, e eu acho tão surreal, porque quando me vem essa imagem hoje, eu me divirto. Eu sei que hoje eu falo bem, mas isso foi à custa de muita oratória, de muita leitura. Eu tenho muito repertório, né? Mas, assim, eu lembro da criança gaga e ela se diverte, sabe? Porque se eu contasse para vocês que uma criança gaga conseguiria dar palestra hoje, ou online ou presencial, para grupos de grandes pessoas, para 200, 300, sei lá quantas pessoas, isso para mim eu faço com os pés nas costas. Então, liderança é uma coisa que você desenvolve, né? No início da minha carreira no setor público, quando eu comecei a assumir esses cargos de liderança, que eu ia para a direção de escola, eu sofri muito, porque eu era bastante autoritária. Então, assim, a minha comunicação, ela era uma comunicação, assim, bem agressiva, vamos dizer assim, né? E hoje não. Hoje a minha comunicação, ela é super amorosa, super doce. Por quê? Porque eu consigo estar naquele lugar de neutralidade que eu falei para vocês, de escutar. E não só de colocar a minha opinião, ou o meu desejo, ou o que eu acredito que é o melhor, o que é o certo, mas de ouvir e de entender que as pessoas também estão no mesmo processo de construção que eu. Mas eu só consegui trazer isso para o meu perfil de liderar por conta do meu desenvolvimento pessoal. Eu continuei estudando, eu continuei aprendendo, eu continuei enxergando quais são os pontos
na minha liderança, na minha forma de me relacionar comigo e com as pessoas, que eu precisava mudar. E aí você vai se lapidando. É porque a gente quer as coisas lineares. A gente quer as coisas num pacote fechado. Só que não acontece assim, né? A vida é um processo. A gente tem sol e lua, a gente tem sol e lua todo dia, a gente tem noite e dia, calor e frio, quente, sabe? Então, assim, a gente está num mundo de opostos o tempo inteiro, mas a gente quer uma coisa só o tempo todo, porque é mais seguro. Tem algo em nós que vive buscando a segurança. Nossa, vocês estão tão silenciosos. Olha, eu não gostei desse formato, que eu fico aqui sozinha falando. Eu tenho que confessar. Ótima sugestão. Os próximos eu vou fazer de Ver reunião. ver a carinha das pessoas é muito mais reconfortante. É verdade, é melhor mesmo. A Rê colocou o seguinte, ela disse, eu também gostaria de saber quais sugestões você dá aos pais para que eles ajudem os filhos desde pequenos a terem clareza de quem eles são. Olha, uma criança, ela realmente não tem clareza de quem ela é e ela precisa desse script dos pais. O conselho que eu daria aos pais é não limite a criatividade dos seus filhos. Permita que eles se sintam desafiados a resolver problemas. Isso significa deixar de dar tantos comandos. Faça isso desse jeito, né? E propor desafios, né? Olha, hoje nós precisamos dar uma organizada na casa. Como que vocês acham que a gente pode fazer isso? É envolvê-los e não orientá-los o tempo inteiro, né? Envolver significa cuidar e ouvir. Envolver significa dar espaço para o outro ser, né? E as crianças são incríveis, elas são fantásticas, elas são cheias de ideias. Então, o que mais limita a criatividade das crianças, né, e a liderança das crianças, é porque os pais já estão tudo pronto na mão delas, né? Elas não têm que pensar em nada. Não sei se respondeu aí. Respondeu? Responde aqui, Rê. Ó, a Eneida falou que faz total sentido o que você falou. A Vândia respondeu que estamos todos concentrados na sua fala. A Érica falou que tá mara. E a Rê acabou de comentar aqui que sim, respondido. Obrigada. Então, deixa eu falar para vocês. Nessa trajetória de empreender, no começo eu achava que era muito difícil e que as pessoas não iam pagar o valor X da minha consulta, porque eu achava que era caro. E aí eu fui quebrando essas crenças, esses processos, e hoje realmente assim eu tenho uma agenda cheia e quase não tenho vaga para novos atendimentos. Mas foi um processo de construção. E aí começou a vir aqui, e eu senti uma culpa horrorosa de não conseguir ajudar todo mundo, ou de alguém que precisava do processo terapêutico, e eu falava, não podia pagar, e nossa, atendi muita gente de graça nesse processo. E aí eu falei, tá, isso não tem sustentabilidade no meu negócio, né? Isso não é filantropia, isso é um negócio. E aí eu fui trabalhar com essa questão. Mas é importante, como eu acredito que é importante que todas as pessoas tenham acesso a um processo terapêutico, a essa vivência, eu criei 2 estratégias. A primeira estratégia é um projeto social, realmente tem pessoas que fazem terapia e não têm a menor condição de pagar por esse processo, e aí elas passam por um formulário de aplicação para a gente conversar, para entender qual é o contexto. Tenho poucas vagas para esse processo, no momento estão preenchidas. E aí eu faço uma terapia breve com essas pessoas, né? São um pacote de 6 encontros e a gente trabalha a questão mais dolorosa, vamos dizer assim. E aí eu criei, né, uma estratégia digital também, que é um grupo virtual de terapia, um grupo online, que chama Check-in Emocional. Então lá no meu Instagram, eu tirei as pessoas do barulho do Instagram, então eu criei o projeto lá, lancei o projeto lá, mas eu alimento o projeto no grupo de WhatsApp, que o link está na bio do Instagram. E nesse grupo a gente interage, a gente conversa,
eu vou percebendo quais são as questões que estão mais coletivas, e aí eu vou dando orientações, né, terapêuticas para o grupo e faço alguns encontros virtuais com esse grupo. Já rolou o primeiro. A participação é voluntária, não tem custo nenhum, e foi a forma que eu encontrei de contemplar essas pessoas, né, dividir um pouco desse conhecimento que eu acabei acumulando. Porque a gente precisa devolver para o mundo o conhecimento que a gente acumula, né? E talvez muitas pessoas deixam de estudar e de se colocar nessa inteligência aprendedora porque não sabe como devolver para o mundo. E hoje a gente tem o advento das tecnologias que nos ajudam a colocar isso no mundo de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil e para muito mais pessoas ao mesmo tempo. Então o projeto está lá, é um convite, está lindo, está novinho, nasceu tem um mês. E eu convido quem quiser conhecer, bisbilhotar, tá? O link está na minha página do Insta. Vou pedir para a Verônica escrever meu Insta aí no chat para vocês. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Verônica. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição também. Estou colocando aqui no bate-papo o link do Instagram da Márcia. A Regina falou que foi perfeita, parabéns. Eu quero dizer também que sim, a Márcia tem essas opções de terapia gratuita, mas se você precisa de terapia, ainda tem vaga na sua agenda para receber aí alguém? Ai, olha, eu devo ter umas 2 ou 3, vê? A gente dá é porque assim, eu não quero trabalhar sábado, entendeu? Então, assim, como eu não tô querendo trabalhar sábado e eu tenho que reservar um tempo para mentoria, acho que no máximo eu consigo abrir umas 2 ou 3. Então, se você aí estiver assistindo e quiser fazer a terapia individual com a Márcia, assim como eu faço, e é maravilhoso, então entre em contato com ela, porque as vagas já estão acabando mesmo, né? Deixa eu ver aqui. A Erika falou que delícia esse encontro. Adorei, Márcia. Muito obrigada. A Elisângela falou que ela está trabalhando e assistindo ao mesmo tempo. Oh, que legal! Parabéns, Elisângela. Por favor, pra gente de colocar direto o link do grupo da Márcia. Ótimo. Ai. Direto no WhatsApp. Ó, link do grupo do Check-in Emocional. Eneida falou, valeu, Márcia, foi ótimo. Lisângela foi maravilhosa aí a Lisângela falou, foi maravilhosa a explanação, claro, objetiva e significativa. Olha só, a Márcia falou que foi muito bom e vai usar muitas dicas no negócio dela. Opa! A Vândia falou que foi maravilhoso, que faz parte do grupo e é tudo de bom. Ó, a Vândia. E a Rê também adorou. Eu também adorei, mas eu sou suspeita e eu peço desculpa porque talvez esse formato não tenha sido o melhor para a gente se ver, falar, abrir o microfone, mas a gente vai se ajustando no caminho aí de forma criativa, usando todas as nossas inteligências de errar aí no meio do caminho, mas consertar nas próximas. Exatamente. Então, ó, o que mais? Diogo falou que gostou muito também, Mariana respondeu com muita gratidão. Então, gente, muito, muito obrigada. Quem aqui for novo e não me conhecer, não conhecer o trabalho do Clube de Realizadores, eu peço que conheçam, vou colocar aqui no nosso bate-papo o link do Clube de Realizadores. O Clube de Realizadores é um grupo onde eu faço uma vez por semana uma mentoria e uma aula para ajudar as pessoas a colocarem projetos e negócios na internet. É muito legal. E peço que vocês divulguem, né? Continuem divulgando a programação do ciclo de palestras que acontece agora toda terça-feira até julho. Verônica, deixa eu fazer olha só, criatividade. Para vocês que estão aqui, vai lá faz um post, tira aí faz um print, tira um post, marca a gente aí, eu e a Verônica, ou o Clube de Realizadores. E aí vai rolar um outro sorteio do Check-in Emocional, que é uma sessão online comigo. E aí vocês já vão ficar no sorteio quem marcar lá, tá bom? Marca lá, me marca nos stories, que aí eu reposto no meu e eu já pego o perfil de vocês, tá bom? Para vocês terem a oportunidade também de repente, a gente bater um papo
mais íntimo, quem quiser, quem tiver afim, tá? Tira uma foto nossa aí e vê. Tirei! E agora, peraí, vamos fazer um print. Vamos fazer um X. Pera. 1, 2, 3 e X. Puxa, devia estar todo mundo, né? Vacilei mesmo. Mas Tem aí problema tirei não. depois mando. Então é isso, pessoal. Muito boa noite, Márcia. Muito obrigada por sua generosidade. Foi lindo. Obrigada, espero que vocês tenham Beijo. gostado. Tchau. Tchau.